bem-vindo a mais um módulo do curso de combate ao desperdício de energia. Nós vamos falar agora sobre iluminação eficiente. A iluminação é um aspecto fundamental se nós queremos nos empenhar em combater o desperdício de energia. Já pensou o quanto que nós somos dependentes da iluminação? Veja aí, essa imagem mostra para nós uma cidade iluminada à noite, a cidade de Nova York. Já pensou o que seria da nossa vida, das nossas cidades, sem iluminação? Sem dúvida, nós não viveríamos da mesma forma que nós vivemos hoje. Somos extremamente dependentes da iluminação artificial. E o interessante é que a iluminação artificial ela é um aspecto que é muito importante na questão de combate ao desperdício de energia. Um projeto bem eficiente, bem feito de iluminação, ele pode representar até cerca de 60% de economia de energia, o que é uma quantidade considerável. Então nós temos que dar importância, atenção a alguns aspectos, a alguns parâmetros, para entender bem o que um ambiente precisa para estar bem iluminado. Tem algumas grandezas físicas que nós precisamos conhecer. Eu vou falar rapidinho sobre elas para que vocês possam entender um pouquinho o que significa cada uma dessas grandezas. A intensidade luminosa é a quantidade de luz que sai numa determinada direção de uma fonte luminosa. Vocês estão vendo aqui uma luminária que está projetando uma quantidade de luz sobre uma superfície. Essa quantidade de luz é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa, ela tem direção e sentido, considerada uma grandeza vetorial. A unidade dela é a candela. A outra grandeza é o fluxo luminoso. É toda a quantidade de luz visível que é emitida pela fonte luminosa. A intensidade luminosa é medida em candelas, o fluxo luminoso é medido em lumens. Agora nós temos aqui duas grandezas importantíssimas, a iluminância e a luminância. A iluminância está associada à quantidade de luz incidente sobre uma superfície por metro quadrado, tanto que a sua unidade lumens por metro quadrado, que recebe o nome de lux. Então, quando nós vamos fazer um projeto de um ambiente, nós temos que determinar uma quantidade de lux que estará naquele ambiente. Isso é importante saber, a quantidade de luz que chega no ambiente por metro quadrado. A luminância, por outro lado, é a quantidade de luz refletida a partir dessa superfície por metro quadrado. É, na verdade, a luz que, de fato, chega aos nossos olhos. A luminância é medida em candelas por metro quadrado. Veja um detalhe. A luminância está associada à luz refletida, então está associada à capacidade de reflexão da superfície. Por isso, uma dica muito importante, é recomendado nós pintarmos as paredes, os tetos, com cores claras, porque isso vai aumentar a reflexão da luz. Além disso, o piso também é ideal que ele seja de uma cor de tonalidade mais clara, porque isso vai proporcionar uma maior reflexão da luz. Perceba que um ambiente ele pode estar com uma iluminância elevada, ou seja, a quantidade de luz que sai das luminárias é suficiente, mas o ambiente pode estar com uma luminância baixa, ou seja, não tem uma boa reflexão, não vai chegar a uma quantidade de luz adequada nos nossos olhos. Então é importante dar atenção a isso. É importante nós termos consciência de que não só a quantidade de luz no ambiente é importante, mas também a cor que nós pintamos as paredes, o teto do ambiente. Isso vai melhorar a quantidade de luz disponível naquele local. Outro parâmetro importante é o índice de reprodução de cor. Ele está associado à capacidade da fonte luminosa reproduzir bem as cores. Para ficar mais claro, ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura interessante. Olha aí essa placa nessa fotografia, iluminada por essa lâmpada aí ao lado.
Essa lâmpada é uma lâmpada de vapor de sódio. É uma lâmpada muito usada na iluminação pública. Certamente nós já vimos essa lâmpada aí nas nossas ruas. Ela produz uma luz muito amarela e ela não tem uma boa reprodução de cores. Eu pergunto para você, quais as cores que você está vendo nessa placa aí do lado? Você vê escrito aí, por exemplo, dicas úteis. Qual a cor dessas palavras? Lâmpadas. Qual a cor que está escrita esta palavra? E tem aí mais um texto complementar. Será que nós conseguimos distinguir bem as cores que estão nessa placa? Certamente que não, porque a lâmpada de vapor de sódio é uma lâmpada que tem um índice de reprodução de cor, ou IRC, muito baixo. O IRC de uma lâmpada a vapor de sódio está em torno de 20. O IRC é um número de 0 a 100. E ele te dá a ideia de como que a lâmpada reproduz as cores. Uma lâmpada com um IRC próximo de 100 significa que ele reproduz as cores com boa qualidade. Uma lâmpada com um IRC mais baixo, abaixo de 40, por exemplo, já indica que ele reproduz as cores com muita distorção. Observe aí que essa lâmpada que vocês estão vendo, a lâmpada de vapor de sódio, ela tem um IRC 20 mais ou menos, 20 e poucos. Então você tem uma péssima reprodução das cores. Querem ver a cor verdadeira da placa? Eu vou mostrar agora a mesma placa sendo iluminada com uma lâmpada incandescente, que tem um IRC próximo de 100. Só um comentário, que a lâmpada incandescente hoje não é mais fabricada, porque é uma lâmpada muito ineficiente. Mas uma boa qualidade que ela tinha é ter um IRC muito elevado. Existem hoje outras tecnologias também com IRC elevado. Você tem LEDs, você tem lâmpadas de multivapores metálicos, até mesmo as lâmpadas fluorescentes mais modernas, elas têm um IRC adequado para a iluminação de um ambiente interno, como uma sala de aula, um ambiente escolar. Essas lâmpadas vão atender bem à reprodução de cores desejáveis. Observe agora então que eu vou mostrar a outra figura e vocês vão ver quais são as cores que essa placa tem iluminada por uma lâmpada incandescente. Vejam aí, não dava para perceber que era vermelho e verde. Aquele tipo de lâmpada anterior não reproduz as cores com qualidade. Então, por isso, dessa forma, você não conseguiu distinguir a verdadeira cor. Conseguiram compreender o que é o índice de reprodução de cor? Então, esse é um parâmetro importantíssimo. Um parâmetro que nós devemos dar muita atenção também na hora do projeto. Não é desejável colocar, por exemplo, uma lâmpada a vapor de sódio, até mesmo na iluminação da quadra da escola, porque vai produzir uma reprodução de cores muito ruim. Isso não vai ficar adequado. Existem outras tecnologias mais recomendáveis para fazer esse tipo de iluminação. Observe aí também nessa foto, nessas duas fotos, a diferença de uma rua iluminada com lâmpada a vapor de sódio e uma rua iluminada com LEDs. Veja a grande diferença na reprodução das cores. A cor verde, por exemplo, não é reproduzida pelas lâmpadas a vapor de sódio. Nós enxergamos, nestes casos, a vegetação praticamente preta. E na outra foto nós vemos com clareza a reprodução da cor verde por parte das lâmpadas LED. Então isso certamente vai dar uma grande diferença no projeto. Uma outra grandeza que nós precisamos também dar atenção é a temperatura de cor correlata, ou TCC. A temperatura de cor está associada à cor da luz emitida pela lâmpada, a aparência de cor da lâmpada. Quando você olha para a lâmpada, qual a cor que ela apresenta? Essa escala é dada em kelvins e é associada a tons que vão desde o vermelho até o azul. Só um comentário, a temperatura de cor não tem nada a ver com a temperatura física da lâmpada, mas tem a ver com a cor da luz emitida pela lâmpada. É importante não confundir isso. Não tem a ver com a temperatura. É apenas uma correlação de uma escala de cores. Vejam aqui, por exemplo, que eu tenho tonalidades de temperatura de cor mais baixa, indo para o amarelo, para o laranja,
que são, apesar de terem uma temperatura de cor mais baixa, são consideradas lâmpadas de luz quente, por causa da sensação psicológica que esse tipo de luz provoca em nós. Então aqui você tem uma luz quente. No outro extremo, você tem tonalidades mais próximas do branco e do azul, que são chamadas de tonalidades frias. Então, você tem aqui luz fria, por causa, novamente, da sensação psicológica que provoca em nós. As tonalidades mais quentes, lâmpadas de temperatura de cor quente, ou lâmpadas de luz quente, elas vão provocar um efeito mais aconchegante, ao passo que as tonalidades mais brancas, azuladas, vão provocar um efeito estimulante. Observe aí que você tem 3 tipos de lâmpadas fluorescentes. Elas têm aproximadamente o mesmo índice de reprodução de cor, de 85 aproximadamente, mas elas têm temperaturas de cor distintas. Você observe que a primeira tem uma temperatura de cor de 2700 Kelvin, portanto é uma lâmpada com uma luz mais amarelada. A do meio tem uma temperatura de cor de 4000 Kelvin, então ela tem uma luz mais neutra, mais branca, ao passo que a última, 6500 Kelvin, já tem uma luz mais azulada. Você percebe aqui na base da lâmpada uma tonalidade azulada, e isso fornece uma luz mais fria. Isso vai oferecer diferentes efeitos no ambiente. Observe aí na imagem à esquerda que você tem um quarto iluminado por uma lâmpada de temperatura de cor quente, temperatura de cor baixa. Esse tipo de luz oferece um efeito mais aconchegante. Por outro lado, à direita você tem uma luz mais fria, uma cozinha iluminada por uma lâmpada de luz fria que provoca em nós um efeito mais estimulante. Portanto, é importante nós prestarmos atenção nesses detalhes na hora de escolher qual a tecnologia de iluminação que nós vamos colocar no nosso ambiente. Naturalmente, numa sala de aula, seria mais interessante tecnologias de luz que oferecessem uma luz mais estimulante, mais branca. Afinal, é um ambiente onde é necessário atenção para estudar, para aprender e assim por diante. Dessa forma, a escolha do tipo de tecnologia, do tipo de lâmpada é fundamental se o nosso projeto, se a nossa iluminação vai ficar adequada. Uma iluminação eficiente, ela, além de economizar energia, ela tem que proporcionar um bom conforto visual. Para isso é importante nós escolhermos a tecnologia adequada. Hoje você tem lâmpadas muito eficientes como os LEDs. Os LEDs são hoje a tecnologia mais disseminada que apresenta o melhor desempenho, a melhor economia de energia. O parâmetro que nós devemos observar quanto a isso é a eficácia luminosa. A eficácia luminosa é expressa em lumens por watt. Lumen, lembra-se, é a unidade de fluxo luminoso. É toda a radiação luminosa que sai da lâmpada. Watts é a unidade de potência. Então essa relação lumens por watt vai dizer para você se a lâmpada é muito ou pouco eficiente. Só para ter uma ideia, uma lâmpada incandescente, que era, digamos, a pior tecnologia, mais ultrapassada, hoje já nem é mais fabricada, ela tinha uma eficácia luminosa em torno de 12 a 17 lumens por watt. Uma lâmpada de LED, por exemplo, ela pode ultrapassar os 150 lumens por watt. Naturalmente isso vai depender do fabricante, do modelo e outros aspectos. Mas veja como que se altera consideravelmente a eficácia luminosa. Uma lâmpada fluorescente compacta tem em torno de 60 lumens por watt. Então, se você fizer uma continha rápida aí, você vai ver que uma lâmpada fluorescente é cerca de 4 vezes mais econômica do que uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada LED, por exemplo, que tem uma eficácia em torno de 120 lumens por watt, vai ter aproximadamente o dobro de economia do que uma lâmpada fluorescente compacta. Então veja que interessante. Os LEDs podem ser um pouco mais caros, mas a longo prazo vão oferecer uma economia de energia considerável, além de oferecer uma iluminação de excelente qualidade. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens
que são interessantes para a gente ilustrar algumas questões. Uma outra tecnologia são as lâmpadas de multivapores metálicos, que são muito usadas para iluminação de espaços externos. Veja aí que tem uma quadra de esportes, você vê uma quadra esportiva sendo iluminada por essa tecnologia. As quadras também podem ser iluminadas por LEDs, mas eventualmente as lâmpadas multivapores metálicos também podem oferecer uma iluminação de qualidade. São muito mais recomendadas, né, ou multivapores metálicos ou LEDs para iluminação desses espaços externos do que as lâmpadas de sódio, que vão oferecer uma iluminação muito amarela, como nós vimos, e uma péssima reprodução de cores. Quanto aos LEDs, essas imagens ilustram o quanto que os LEDs podem oferecer uma iluminação agradável, bem direcionada e vívida, com ótima reprodução de cores dos ambientes internos. Veja aí uma sala de aula iluminada com LEDs. Realmente uma iluminação de ótima qualidade. Uma outra alternativa também, além dos LEDs, podem ser as lâmpadas fluorescentes tubulares mais modernas. Por exemplo, hoje existe a tecnologia de lâmpadas fluorescentes tubulares T5, que oferece uma economia de energia também muito boa. Elas chegam com eficácia luminosa de até cerca de 104 lumes por watt, o que é uma boa eficácia. Então elas também podem ser uma alternativa mais barata para oferecer também uma boa iluminação. Observe ainda que as luminárias que foram utilizadas aqui nesse exemplo são luminárias que também não produzem ofuscamento. Então isso também deve ser observado na hora de fazer um projeto de iluminação. Outro exemplo mostrando também uma sala de aula iluminada com LEDs. E vejam aí mais dois exemplos que mostram como os LEDs podem ser eficazes em produzir uma iluminação de boa qualidade. Enfim, nós vimos aqui que é importante dar atenção à tecnologia correta, observando alguns parâmetros, algumas grandezas que vão oferecer a quantidade de luz adequada. É importante sempre oferecer a quantidade de lux, quantidade de luminância, de acordo com as normas vigentes. Para isso, contrate um especialista que possa fazer o projeto melhor possível na sua instalação, no seu local de trabalho. Observe agora um exemplo de um projeto numa igreja. Vamos mostrar como era esse projeto antes, como era a iluminação antes e como ficou a iluminação depois que foi feito um projeto de melhoria da iluminação local. Observem, por favor, aí nessas imagens. Você está observando como que era a iluminação antes naquele local. Nós tínhamos ali luminárias fluorescentes pendentes a 4 metros do solo, tinha um ambiente escuro, o ambiente era muito mal iluminado, a potência instalada era de 4.210 watts. Preste atenção nesse valor, uma potência de mais de 4.000 watts gasta com iluminação. E as medições de iluminância estavam em torno de 60 a 170 lux. Depois que foi feito o projeto, nós obtivemos essa situação. Veja nas imagens como a iluminação obteve grande melhoria. Na ocasião, nós colocamos lâmpadas de multivapores metálicos, mas hoje eu recomendaria refazer esse projeto com LEDs. Proporcionaria uma iluminação igualmente boa e também com uma vida útil maior. Nessa nova situação, nesse novo projeto, nós tivemos medições de 200 a 300 lux. E um outro detalhe, a potência ainda se reduziu. Ela era em torno de 4.000 e caiu para cerca de 3.600 watts. Então veja que interessante como com um projeto bem feito ele pode proporcionar economia de energia, mas também proporcionar uma iluminação mais agradável, um ambiente muito mais bem iluminado. Então é isso. Esperamos que esses conceitos o ajudem a tomar as decisões corretas na hora de fazer uma escolha para um bom projeto de iluminação.